Gente que lida todos os dias com questões complexas e precisa tomar uma decisão. Estamos falando do judiciário brasileiro. O Poder Judiciário vive um momento histórico. Nunca se discutiu tanto sobre meio ambiente e os impactos das atividades humanas. É pauta em todas as instâncias e esferas da justiça. Os órgãos têm atuado de forma a conscientizar os servidores e funcionários. Gerar menos lixo virou regra. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, prova que os servidores estão mudando o comportamento. Além de reduzir gastos, gera menos resíduos e também diminui os impactos na natureza. O meio ambiente por inteiro veio até a sede do CNJ, em Brasília, para entender como funciona uma ferramenta que serve para monitorar o consumo do judiciário de todo o país. O painel revela dados de 2015 a 2017 e a parcial do início do ano até agora. O painel mostra 15 indicadores: papel, impressão, telefonia, energia elétrica, água e esgoto, consumo de água, gestão de resíduos, reformas, limpeza, vigilância, veículos, combustível, qualidade de vida e capacitação socioambiental. As análises foram feitas por ramo de Justiça Estadual, Federal, do Trabalho, Eleitoral, Militar, Tribunais Superiores, além dos Conselhos Nacional de Justiça e da Justiça Federal. Estamos falando de 92 órgãos. O Supremo Tribunal Federal é a única corte que não participa do relatório, por não estar subordinado ao CNJ. Mas o STF segue a doutrina ambiental desde 2002, como veremos no bloco 3 do programa. Primeiro, vamos falar do papel para impressão e cópias. O consumo diminuiu no ano passado quase 20% em relação ao ano anterior. E foi resultado da economia gerada pela implantação dos processos eletrônicos judiciais e administrativos. Por isso, foram consumidas 140.754 resmas a menos. Isso equivale a 70 milhões e 400 mil folhas de papel do tipo A4. Outro dado chama atenção. Diminuiu em 27% o uso de papel reciclado. As justiças federal e militar estadual foram as que mais reduziram o consumo, 35% e 61%, respectivamente. A única exceção foi a Justiça Eleitoral, aumentou em 5% o consumo de papel entre 2015 e 2017. As campanhas realizadas em todos os tribunais ajudaram a reduzir os copinhos para água e café em 13%. Passo importante, já que, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos, a estimativa é de que sejam consumidos no Brasil cerca de 720 milhões desses copinhos por dia. Detalhe, eles são feitos de material derivado de petróleo, não biodegradável. Na natureza, é uma ameaça. A Justiça Eleitoral saiu na frente, apresentou maior redução no consumo. Entre 2015 e 2017, foram 23 milhões de copos a menos. A gente tem sabido de ações ali para reduzir a compra de equipamentos de impressoras, para partir para uma solução de outsourcing, que normalmente essa solução há mais conscientização, porque são menos impressoras por setor, e há um controle maior do que é impresso. E, além disso, a participação mesmo. A gente faz o acompanhamento também das participações em eventos, em ações socioambientais, e a participação tem um grande número de servidores que participam de todas essas atividades. Embora os resultados sejam otimistas, o diretor técnico do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ afirma: ainda tem muito que melhorar. Entendemos ainda que isso é um pontapé inicial, né? Então a gente vem aí mensalmente acompanhando, dando todo apoio para os tribunais, e entendemos que dá para melhorar ainda bastante coisa. Até porque um ambiente equilibrado é direito fundamental e dever de todos, como determina o artigo 225 da Constituição Federal. Agora a gente muda um pouco de assunto. O Meio Ambiente por Inteiro acompanhou o 5º Seminário Internacional Água, Floresta, Vida e Direitos Humanos, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República e pela Escola Superior do MP. O evento foi na sede da PGR em Brasília. O encontro foi para discutir os avanços e desafios da proteção ambiental no Brasil e no mundo. A visão do meio ambiente tomado de forma ampla e da água como direito humano
que vem pontuando toda a causa de proteção do meio ambiente no mundo, guerras há por falta de água, migrações pela água e escassez de água a matar no mundo inteiro. Ivana é procuradora de Justiça e secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do Conselho Nacional do Ministério Público. Ela explica que essa é a 5ª edição do Seminário Internacional. Nesse ano, o tema florestas passou a fazer parte da discussão. Segundo a Procuradora de Justiça, é preciso preservar os biomas e debater a exploração sustentável dos recursos no Brasil e no mundo. Quando se trata da vida e a vida só poder existir em determinadas circunstâncias, como já dito, que sem água, vida não há. Também sem florestas, água não há. Portanto, vida não há. Nós temos todo um sistema, um ecossistema a ser cuidado, a ser preservado. É o ambiente. Participaram do evento procuradores gerais da comunidade dos países da língua portuguesa e ministros de Supremas Cortes de vários países. Reforçar a ideia de que é preciso que no mundo todo o Ministério Público de cada país priorize a defesa ambiental para esta e para as futuras gerações. A defesa ambiental para esta e para as futuras gerações está prevista exatamente com essas palavras no artigo 225 da Constituição Brasileira. É dever e direito que não podem ser adiados, precisam ser defendidos e exercidos agora. É justamente por isso que o Ministério Público, que tem o dever de cuidar do ambiente e do interesse público, tem atuado de forma intensa. Por que é necessário interferir? Onde começar? Qual é o diagnóstico que precisamos fazer para saber como interferir? E resolvemos, em primeiro lugar, fundar um Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente. Essa é uma estratégia nova que atende a uma noção que os cientistas nos indicaram. Os cientistas afirmam que o ambiente está sob ameaça no Brasil e no mundo. Um fenômeno climático que ocorre em uma região pode ser efeito de desequilíbrios ocorridos a milhares de quilômetros de distância. Isso comprova a interconexão entre biomas e a necessidade de uma discussão em conjunto. Os ministérios públicos de 16 países criaram o Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente. Elegeram uma diretoria e que começa já a trabalhar para o registro deste instituto, para torná-lo uma realidade, para harmonizar uma atuação internacional em vários países. A Procuradora-Geral da República lembra que, além do Brasil ser dono da maior biodiversidade do planeta, é protagonista no cenário mundial quando falamos na defesa de um planeta mais equilibrado, como aconteceu na Rio 92, 26 anos atrás. É um avanço que... Conversamos com o promotor de justiça e presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, a Abrampa, criada em 1997 para fortalecer a atuação do MP na esfera ambiental. Por exemplo, resíduos sólidos. A Abrampa tem uma pauta sobre resíduos sólidos. Quando nós vamos ao Congresso Nacional, discutimos a legislação de resíduos sólidos, nós estamos ali fazendo o quê? Representando a posição do Ministério Público ambiental sobre aquele tema específico. Quando a gente vai discutir os agrotóxicos, a gente leva a posição dos diferentes membros do Ministério Público para tratar daquele tema. Que se não tivesse a Abrampa, você ia ter que ter a opinião de cada associação, de cada membro. Seria muito mais difícil dar uma uniformidade e assim transmitir em diferentes campos, em diferentes instituições, qual é a opinião majoritária, pelo menos, dos membros do Ministério Público sobre temas ambientais. Barreto chama atenção para a importância do seminário internacional. Você pensar em discutir a Amazônia sem discutir com a Colômbia, sem discutir com o Peru, sem discutir com os outros países andinos que têm relação, você trabalha fragmentado. Na medida em que você tem um instituto global que discute desde biomas específicos até temas próprios, um tema que é internacional, o plástico, os resíduos sólidos, né? O resíduo sólido ele é um problema na Ásia, na África, nos Estados Unidos, ele é um problema no Caribe e um problema no Brasil. Nada melhor do que você ter uma compreensão internacional desse tema e você poder agregar diferentes ministérios públicos de países diferentes e meio que desenvolver atividades, fazer a mesma coisa, desenvolver atividades, desenvolver estudos, compartilhar experiências, compartilhar propostas legislativas.
No próximo bloco, vamos mostrar outras iniciativas do Judiciário brasileiro. Você vai conhecer uma obra com conceitos inovadores de sustentabilidade. Voltamos já. Olha, tem gente fazendo o que pode para tentar deixar o planeta mais limpo para as próximas gerações. Ainda bem. No primeiro bloco do programa, você viu, o Poder Judiciário tem dado o exemplo. O Tribunal Superior Eleitoral em Brasília tem várias ações de sustentabilidade. Vai de iniciativas simples a adaptações mais complexas. Todo o processo licitatório que é aberto no tribunal tem no seu fluxo de passar necessariamente pela ação, pela unidade socioambiental, para que apontemos critérios de sustentabilidade adequados àquele objeto. Então, isso faz com que as empresas que participam de licitação se forcem ano a ano a se adequar, fornecer produtos mais sustentáveis. Outra ação é o selo Evento Verde. É uma forma de conscientizar servidores e funcionários a mudar os hábitos. É sugerido para o servidor que ele leve a sua garrafa d'água, que ele leve a sua caneca, para que não utilize copos descartáveis. Por exemplo, não é fornecido crachá, não é fornecido bloquinho e caneta de anotação. Então, aquele servidor que tem o hábito de fazer suas anotações, ele tem de levar, já desce, isso está internalizado na instituição. Ele já desce com o seu bloquinho, com a sua caneta para fazer suas anotações. Então, isso é uma outra forma do tribunal sensibilizar, mostrar para o servidor que o tribunal está preocupado. Juliana explica que outra ação é a campanha Descarte Legal. O TSE também funciona como um ponto de coleta de resíduos altamente tóxicos, como pilhas e baterias. Os servidores, os colaboradores trazem isso para nós vamos acumulando e temos alguns parceiros credenciados que recolhem, reciclam e levam para uma destinação ambientalmente adequada. A preocupação também chegou no consumo de energia elétrica. O Tribunal Superior Eleitoral instalou no ano passado mais de 3.000 placas fotovoltaicas para gerar eletricidade limpa. Observando que havia uma laje, que essa laje ela tinha pouquíssima interferência, praticamente nenhuma, ou seja, não tinha nada que impedia da gente instalar ali as placas. Fizemos uns estudos a respeito de estrutura, de suportação da carga, e uma projeção de geração, para ver se valeria a pena e o tempo de retorno também do investimento. Com as informações em mãos, a equipe de engenharia e arquitetura do TSE percebeu que era um ótimo investimento. A usina tem capacidade para gerar cerca de 780 mil watts de energia solar. A economia que ela representa, ela é calculada de forma distribuída pelo ano. Então a média anual de economia que a gente prevê para essa usina em plena operação é de 20% ao ano. Para você entender melhor, estamos falando de uma economia de quase R$100 mil. É o primeiro prédio do Judiciário em Brasília a gerar energia limpa. A estimativa é de que em 5 anos o investimento seja pago com a economia gerada. A vida útil desse tipo de empreendimento é, em média, 25 anos, dependendo do tipo de estratégia de manutenção que você adota, podendo durar até 32 anos. A gente trabalha com a durabilidade média, que é 25 anos, e os primeiros 5 anos são utilizados para você pagar aquilo que você instalou. Você tem 5 anos para pagar, que a gente chama de payback, de retorno do investimento, e 20 anos para poder, só para poder colher os frutos e o retorno desse investimento. Então é um investimento que vale sempre a pena. O sistema de energia solar também ajuda a diminuir o uso do ar-condicionado, já que o sol não esquenta muito o teto. As placas funcionam como um climatizador natural. O meio ambiente por inteiro também conheceu outra construção sustentável do Poder Judiciário. Fórum Desembargador Joaquim de Souza Neto. Estamos diante do primeiro Fórum Sustentável do Judiciário Brasileiro e do Poder Público. Ele foi inaugurado em 2011 e a construção do início ao fim se atentou a questões de sustentabilidade. Você vai conhecer agora um modelo inovador que se tornou referência para todo o país. Quem nos recebe é Alexandre, arquiteto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Ele lembra que os primeiros passos da obra já deram um sinal de que a construção seria diferenciada. Se cavando o mínimo possível, não deixando que os caminhões de fornecedores sujassem a rua, as rodas eram lavadas, se aproveitou o máximo de vegetação local do cerrado. Os fornecedores de material são os mais próximos possíveis da obra, e fora outras coisas que se usaram para o funcionamento do prédio. Um exemplo é a fachada do prédio. Essa tela bloqueia os raios solares e ajuda a não esquentar o ambiente. É uma tela metálica que barra a incidência de luz solar, sem aumentar o calor do prédio, que normalmente quando se usa película, você tem uma diminuição da luz solar, mas aumenta a temperatura interna. Né? Ela foi colocada onde tem maior incidência de raio solar, né? Também diminuindo a necessidade de um ar-condicionado, depois de um ar-condicionado. Bom, agora vamos entrar no prédio de 6.200 metros quadrados. No subsolo encontramos uma estação de tratamento de esgoto. Aqui, água suja se transforma em limpa, usada para irrigar os jardins. Agora vamos falar da iluminação. 90% das salas são contempladas pela luz natural, o que diminuiu o uso da eletricidade. Alexandre também explica que a mesma empresa responsável pela manutenção do esgoto faz também uma medição da qualidade do ar. Para verificar se o ar está sendo reciclado, se não tem sujeira, até por causa dos dutos de ar-condicionado, se não acumulou pó, se precisa de alguma limpeza, como é que está a oxigenação do ambiente. É preocupação com a saúde do servidor, funcionários e com o meio ambiente. Outra iniciativa é o telhado verde. A cobertura vegetal também ajuda a resfriar o ambiente e diminuir a sensação de secura da capital do país. O Fórum Desembargador Joaquim de Souza Neto é um exemplo de construção mais limpa, sem perder o glamour de um prédio bonito por fora, chique por dentro e, o mais importante, sustentável. E no Supremo Tribunal Federal não é diferente. No próximo bloco, Bob de Souza mostra que a Suprema Corte tem há muitos anos ações de sustentabilidade. A gente volta já. Quem olha os lançamentos de material reciclado nesse quadro pode imaginar que estamos dentro de uma grande estrutura privada de coleta. Tem de tudo um pouco. A funcionária lança diariamente números novos, na tentativa de consolidar uma espécie de inventário por tipo de produto a ser reutilizado. Vidros para banco de leite, buchas, aquelas de cozinha, resíduos odontológicos. Pensa que a coleta termina aqui? Tem muito mais ainda. Chegamos às pilhas. Você lê Soluções em Logística Reversa e Reciclagem. É exatamente o que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos para vários segmentos industriais. O fabricante deve se responsabilizar pela coleta do produto que foi usado. Leis, conceitos, doutrinas, julgamentos, sentenças, milhares de folhas de papel usadas todos os anos, mas nada vai para o lixo. Estamos na Unidade de Gestão Ambiental do Supremo Tribunal Federal. O plano de sustentabilidade contempla até coleta de óleo de cozinha usado. Os servidores trazem o material de casa e depositam nessas bombonas, instaladas no subsolo do anexo 1. A maior parte do material recolhido vai mesmo para cooperativas de reciclagem. Mas existe uma produção interna de milhares de blocos de rascunho. O papel ainda pode ser reutilizado antes de ser devidamente descartado para reuso industrial. O STF pratica a sustentabilidade desde 2002, quando assinou o termo de cooperação técnica com o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria Executiva do Programa Comunidade Solidária. Já faz 16 anos que a Suprema Corte utiliza uma agenda ambiental. Em 2007, o Conselho Nacional de Justiça reforçou a doutrina ecológica,
recomendando um processo de conscientização de todos os servidores dos tribunais. Leila Rodrigues trabalha com gestão ambiental no STF desde 1994. De todas as ações realizadas, algumas são bem especiais. A coleta de vidros para o aleitamento materno, porque ele atinge dois objetivos. Ele tanto recicla como ele ajuda as mães que precisam do vidro. Também tem a coleta de pilhas, que também tem uma adesão bastante grande. Temos a coleta de bitucas. Bituca de cigarro? Bitucas de cigarro. E faz o que com essa bituca? A gente encaminha para a Universidade de Brasília para que eles façam a reciclagem, né? Eles transformam em papel artesanal. Você ouviu certo. Papel artesanal de bituca de cigarro. Mas e o cheiro de nicotina? Nada. O processo envolve soda cáustica e o produto fica sem qualquer odor. Estivemos na Universidade de Brasília há alguns meses e gravamos a fabricação de fibras a partir das bitucas. As caixas de presente também são destaque do projeto. Mas vamos voltar agora à Sala de Gestão Ambiental e Responsabilidade Social do STF. Que tal conferirmos algumas campanhas criadas para a conscientização dos servidores e terceirizados? Nesse painel, uma explicação clara do que é resíduo orgânico e molhado, e o chamado material seco, como papel, alumínio e plástico limpos. Tudo o que for reciclável, mas está úmido ou sujo, entra como resíduo molhado. A campanha pelo cafezinho sustentável é um sucesso. O copinho de plástico foi abolido nos escritórios do tribunal em 2015. 93 mil unidades por ano deixaram de ser usadas. E a garrafa PET, você sabe, vira outra garrafa PET. A mesma coisa acontece com as latas de alumínio. Amassa, recicla e vira outra. As campanhas são feitas 2 ou 3 vezes ao ano. Mas quando se trata do uso racional da água, a divulgação é feita a cada 3 meses. Chamando a atenção das pessoas da importância de se usar bem a água, né? A gente acabou de sair de um racionamento horroroso, né? E então a gente procura fazer a nossa parte. As pessoas têm respondido bem, têm participado ativamente? Algumas sim, algumas são um pouco resistentes, mas eu acho que aos poucos. As pessoas que apoiam, eu acho que está em número maior. E o trabalho de conscientização não para, porque a vida no planeta precisa melhorar um pouco a cada dia. E assim chegamos ao final do Meio Ambiente por Inteiro. Para rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. E se quiser mandar um e-mail para a gente, o endereço é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima!